paz do Senhor, juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado, porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Esse trimestre estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. E a nossa lição hoje é a lição de número 11, que traz por título Uma Vida de Intimidade com o Pai. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo. Pastor, a nossa pergunta é a seguinte: o que entendemos por intimidade? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Juliana. E aqui nós estamos para falar desse assunto tão gostoso que é intimidade com o Pai. A palavra intimidade vem do latim íntimos, que quer dizer secreto. Então, intimidade são segredos que nós estabelecemos com Deus. Para começar, a intimidade vem através de um relacionamento com Deus. E existem alguns níveis de intimidade. Existe um nível onde você apenas dá um oi ou uma boa tarde, mas não abre partes do seu ser. Existe um outro nível que você compactua de fatos, mas ainda não revela sobre você. Mas o que Deus nos chama é para que nós venhamos nos desnudar diante da sua presença. Intimidade é quando não existe segredo entre as pessoas. Intimidade é quando eu conheço a pessoa na sua totalidade. E nesse relacionamento com Deus, duas coisas precisam acontecer. Uma, eu preciso ter liberdade para falar com Deus a respeito de mim. E dois, Deus confiar em mim a tal ponto de revelar os seus mistérios. É por isso que a Bíblia diz que a intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Jeremias também vai dizer, no seu livro profético 33:4, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Quando clamamos a Deus, desenvolvemos um relacionamento com Ele. E o que nós mais precisamos é isso, é revelar para Deus os nossos segredos. E esperar também que Deus revele os seus segredos, assim como Ele revelou para João na ilha de Patmos. Mas que nós venhamos buscar intimidade com Deus todos os dias, entrar no secreto de Deus, ser participante dos mistérios divinos. Isto é ter intimidade, andar de mãos dadas. Veja a vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus a ponto de Deus tomar Enoque para si. Que a nossa vida venha a ser de tal modo, a ponto de Deus se alegrar tanto de andar conosco nessa terra, a ponto de nos levar para estar com Ele no céu. Pense nisso. Muito bem. Agora, pastor, como podemos desenvolver a intimidade com a palavra e com Jesus? Que pergunta desafiadora. Mas, em primeiro lugar, nós notamos que a Bíblia diz que eu amo aos que me amam e que de madrugada me buscam. O que precisamos é estabelecer prioridade na nossa vida. Prioridade de ler a palavra de Deus. Prioridade em aplicar o nosso coração em conhecer os mistérios de Deus. Vejamos que Daniel estava longe da sua terra natal, estava no cativeiro babilônico, mas mesmo assim, Daniel quis conhecer o que a palavra de Deus dizia a respeito do futuro da sua nação. E a Bíblia diz que ele, durante 21 dias, ele clamou a Deus, ele orou ao Deus do céu, buscando compreender isso. Ou seja, Daniel colocou aquilo como prioridade na sua vida, de entender os mistérios de Deus. Então, em primeiro momento, nós precisamos estabelecer prioridade. O que é prioridade para mim e para você hoje? Depois, a Bíblia diz que a intimidade é para aqueles que o temem. O que é temer? Temer é reverência, temer é reconhecer Deus e a sua soberania sobre todas as coisas.
Então, se nós quisermos desenvolver essa intimidade com Deus, é reverenciar, é entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Depois, buscarmos a sua vontade. Quantas vezes nós queremos desenvolver intimidade com Deus, mas não temos tempo para estar com Ele. Não temos tempo para falar com Ele, para buscar a sua face. A madrugada é um dos momentos mais propícios. Não porque, como diz alguns, que de madrugada a fila é menor, não. É porque geralmente de madrugada está tudo calmo. De madrugada a nossa mente está vazia, sem as preocupações do dia. Então nós precisamos achar momentos significativos com o nosso Deus. Momentos do qual os patriarcas experimentaram. Momentos que Moisés pôde lograr na presença de Deus. Que é de estar num lugar onde a sarça ardia e não se consumia. Mais para frente, ele está 40 dias e 40 noites imerso na glória de Deus e não sentiu o tempo passar. Então vamos desenvolver esses momentos significativos na presença de Deus. Seja numa igreja, seja na minha casa, seja dentro de um quarto, seja enjoelhado na beirada da minha cama, mas que eu e você venhamos desenvolver um relacionamento com Deus, estabelecendo prioridades e reverenciando Ele em todos os nossos caminhos. Deus te abençoe. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, Diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Muito obrigada, Tianinha. É um prazer estar aqui mais essa semana no Conectados na Lição. E o tema do PIO de hoje é Uma Espada Poderosa. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber como cultivar uma vida de oração num mundo sem tempo. Realmente, Juliana, é um desafio. Nós vivemos uma sociedade que ninguém tem tempo. As coisas parecem que são para ontem. E quando nós vamos fazer a divisão do tempo, o tempo tem nos consumido. Somos consumidos pelo trabalho, somos consumidos pelo tempo, pelas obrigações domésticas, pelo trânsito. E quando nós vamos fechar a conta no fim do dia, nós estamos cansados, estamos exaustos e o corpo quer dormir. E a pergunta que nos é feita é como achar tempo para orar. Pois bem, o desafio, o apóstolo Paulo diz para aproveitar bem as oportunidades, porque os dias são maus. Primeiramente, nós precisamos gerenciar o nosso tempo. Assim como nós temos tempo para trabalhar, assim como nós priorizamos sair no horário, chegar no horário, que nós venhamos priorizar um tempo com Deus. O evangelista Moody, certa vez, perguntaram quantas horas ele orava por dia. E ele disse o seguinte: eu nunca oro 10 minutos, porém nunca passo 10 minutos sem orar. O que é isso? São hábitos. A nossa vida, nós precisamos ter algumas disciplinas. E uma delas é a disciplina de orar. Se tem um costume que nós não podemos deixar de lado, é o costume de orar. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, a Bíblia diz, ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que eu e você venhamos desenvolver isso, ser mordomo do nosso próprio tempo. Ainda que eu abra mão de um pouquinho do meu sono, de um pouquinho do meu descanso, mas a minha alma precisa ser alimentada com a maravilhosa presença de Deus. Não vamos nos esquecer. Moisés pode dizer, a tua presença me faz descansar. O próprio Deus falou com Moisés, a minha presença vai com você para te fazer descansar. Que nós venhamos desenvolver isso, queridos. No mundo onde somos atropelados pelos compromissos, pelas nossas agendas, pelos lazer, que nós venhamos achar um tempo para priorizar o que é mais importante na nossa vida.
Eu garanto a você que o mais importante na nossa vida é Deus. Mas a maneira que nós estamos vivendo, não estamos demonstrando isso. Então que venhamos parar com todo esse ativismo, com essa correria, muitas vezes financeira, do trabalho, eclesiástico e por aí vai, que nós venhamos parar um pouco com toda essa correria e nos dedicar à oração e assim escutarmos as batidas do coração de Deus. Vamos desenvolver isso na nossa vida. Vamos começar essa semana, estabeleça horários em que você vai estar falando único e exclusivamente com o seu Deus. Deus te abençoe. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!